Paz do Senhor a todos os meus amados e queridos irmãos, professores da classe juvenil, sejam muito bem-vindos para mais um EBD Online e graças a Deus por mais um início de trimestre. É sempre uma grande oportunidade trabalharmos novos assuntos e trazermos curiosidades acerca da Palavra de Deus para os adolescentes da Casa do Senhor. Essa lição ela tem um tema maravilhoso, que é conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Ou seja, um tema dentro de outro tema. Além de estudarmos as cartas gerais de Hebreus a Judas, as 8 cartas, nós iremos estudá-las não apenas de forma panorâmica, mas entendendo os fundamentos da fé cristã. Ou seja, aquilo que norteia a nossa fé, aquilo que nós usamos como prática, porque nós sabemos que a nossa fé não se resume apenas às 4 paredes do templo, ela precisa ser vivenciada na nossa rotina. E nessa lição nós iremos estudar de forma prática alguns conselhos que esses escritores dessas cartas, eles assim escreveram e trouxeram para nós. Inspirados, obviamente, pelo Espírito Santo. Professor, ao iniciar a sua aula, é interessante que você reproduza em um quadro, se você tiver acesso, ou se você tiver acesso a algum outro recurso audiovisual, como um data show, você assim utilize, mas se só tiver acesso a um quadro, é bom que você coloque o nome das 8 cartas, coloque o nome dos escritores, a data de todas elas, porque isso irá facilitar o seu aluno na compreensão e ele irá assimilar melhor o fato de que irá estudar sobre essas cartas. Na primeira aula, nós iremos falar sobre a superioridade de Cristo. E uma dica: você pode se utilizar de um recurso pedagógico chamado de sala de aula invertida. O que seria isso? Nós sabemos que hoje nós temos acesso a vários meios de comunicação. E você pode utilizar através de algum grupo de WhatsApp que você tenha com seus alunos uma tarefa extra classe antes da aula propriamente dita. No meio da semana, você pode colocar uma pergunta, um questionamento para o seu aluno com a seguinte pergunta: quem é Cristo para você? E veja qual a resposta dos seus alunos e o que eles irão digitar. E baseado nisso, ao longo da semana, você pode trabalhar acerca das dúvidas que os seus alunos têm e do posicionamento de que eles têm acerca de quem é Jesus. E em aula, ao falar da superioridade de Cristo, nada melhor do que já começar com a carta aos Hebreus. O texto da aula se encontra em Hebreus 1:1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Quando nós falamos da carta aos Hebreus, algumas dúvidas elas chegam a serem interessantes salientarem. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Hebreus? Há uma grande incógnita. Há um grande teólogo das antigas, logo nos primórdios da teologia cristã, chamado Orígenes, que ele falou, abre aspas, mas com toda honestidade, quem escreveu a epístola, só Deus sabe. Então há uma grande discussão acadêmica de quem escreveu essa carta. Se foi Paulo, se foi Apolo, alguns outros citam Barnabé, mas a verdade é que só a eternidade nos revelará quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Provavelmente ela foi escrita antes do ano 70. E aqueles que conhecem um pouco de panorama histórico e bíblico vão se lembrar
que no ano 70 houve a destruição de Jerusalém por ordem do general Tito, que assim invadiu Jerusalém junto com seu exército, destruiu a cidade, e nós sabemos que ali aconteceu um grande genocídio. A carta aos Hebreus, ela cita muitos elementos da fé judaica, mas ela não cita nada referente a isso. Então nós podemos presumir que essa carta foi escrita muito provavelmente antes do ano 70. A lição, ela se propõe a falar da superioridade de Cristo acima de alguns elementos da fé judaica que o próprio comentarista da lição ele vai falar. O foco da lição é dizer que Cristo é maior do que os profetas, dizer que Cristo é maior, superior aos anjos, de que Cristo é superior a Moisés e Cristo é Deus. Então nós temos 5 pontos nessa lição, algo muito interessante porque na maioria das vezes nós temos 3 pontos ou quando muito 4, mas temos 5 pontos aqui falando sobre a superioridade de Cristo. Por que o escritor aos Hebreus ele vai destacar os profetas, anjos e Moisés? Sem sombra de dúvidas, um judeu nato, aquele descendente de Abraão, prepúcio cortado, ele tinha nesses elementos um foco, um referencial. Para eles era algo extremamente importante. E logo no primeiro ponto, nós encontramos aqui que o comentarista ele fala que Cristo é superior aos profetas. Muitos profetas no Antigo Testamento falaram para o povo de Israel, anunciaram, proclamaram as verdades de Deus. E nesse tempo, todos os hebreus convertidos à fé cristã agora, que entendiam a profundidade de quem eram os profetas, esse anônimo escritor aos Hebreus, ele estava dizendo que o que vocês conhecem acerca desse Deus, tudo o que os profetas profetizaram, tudo o que vocês conhecem acerca dele é somente uma fagulha do que ele permitiu que a gente conhecesse. E eu vou além. Tudo o que vocês conhecem acerca do que os profetas anunciaram se materializou em carne e osso e habitou entre nós. É por isso que em Hebreus 1 e versículo 1 ele fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então, Cristo é a razão pelo qual os profetas profetizaram. Aquilo que falou Isaías, aquilo que falou Jeremias, aquilo que falou Ezequiel, tudo isso é o cumprimento em Cristo que se materializou em forma humana. Em seguida, ele diz que Cristo é superior aos anjos. Os anjos era algo extremamente importante na fé judaica e na cultura judaica. Há muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento que citam os anjos. Os anjos entrando na cidade de Sodoma, o anjo que desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil. Então, anjo é algo que é muito falado no Antigo Testamento. E para os hebreus que tinham se convertido à fé cristã, que receberam aquela carta, eles iriam com certeza entender. Nesse tempo, havia um sincretismo religioso muito grande. Aqueles que até adoravam anjos. Não muito diferente nos nossos dias. Há ainda quem acredite na falácia do anjo da guarda ou outras ideias equivocadas acerca de quem são os anjos. E o escritor aos Hebreus, ele vai falar no versículo 3 até o versículo 6, dizendo: o qual
sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então nós percebemos aqui que o escritor aos Hebreus está colocando Cristo acima de todos os anjos, quando ele diz que a nenhum anjo foi dito: esse é o meu filho. A nenhum anjo o Pai ele disse. Mas quando se refere a Cristo, o próprio Deus ele chama de o meu filho, o meu primogênito, ou seja, aquele que tem a mesma essência que a minha. Então Cristo ele é superior aos anjos. E por fim, ele diz que Cristo ele é superior a Moisés. Aqui é o que a gente pode dizer que é a cartada final da superioridade de Cristo para os judeus ali. Porque nós sabemos que todos os profetas eles seguem o modelo de Moisés no Antigo Testamento. Ele é o chamado profeta modelo. Todo o ministério profético do Antigo Testamento, para assim ser autenticado como genuíno, ele deveria ter as mesmas características de Moisés, desde a sua chamada profética até o final do seu ministério. Tudo deveria estar, de alguma forma, correlatada a Moisés, de forma correlata a Moisés. Então, quando ele afirma que Cristo é superior a Moisés, ele está dizendo que Cristo agora é um fundamento pela qual a igreja ela está abalizada. E quando nós chegamos no último ponto, o ponto 5, ele diz que Cristo é Deus. Existem, nos tempos modernos, muitas seitas e heresias que não acreditam que Cristo é semelhante ao Pai, ou que ele foi uma criatura gerada do Pai, ou que ele é o primeiro ser a ser criado pelo Pai. De alguma forma, há várias seitas e heresias que negam que Cristo é Deus e que o Filho possui a mesma essência do Pai. Mas aqui na lição a gente tem algumas expressões, alguns versículos da Bíblia que vão assim atestar a deidade de Cristo. João 1:1, bem conhecido: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Colossenses 2:9, Isaías 9:6, Apocalipse 1:8, Mateus 8:20, João 16:30, Efésios 1:21, Colossenses 1:16. Então, de acordo com todos esses versículos, é importante, professor, que você traga isso na aula e diga aos seus alunos e ateste que Cristo, ele de fato é Deus. E que, acima de tudo, ele é o fundamento da igreja. E através dele é que nós estamos aqui. Então, é importante que você finalize a aula, mas sempre deixando claro a superioridade de Cristo para a igreja hoje. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça. A igreja, ela é simplesmente o corpo, e nós estamos unidos com Cristo. E através dessa união é que nós venceremos. Os adolescentes, os seus alunos, eles estão provavelmente vivenciando uma fase onde correntes filosóficas no ensino médio, onde provavelmente a maioria dos seus alunos estão vivenciando na sua fase escolar, onde muitas filosofias estão tentando deturpar a imagem de Cristo como sendo Deus. Alguns
até alegam ter uma historicidade de quem foi Jesus, porém negam que ele seja um Deus. É importante, professor, que você sempre refute todas essas ideias que dizem ou tentem negar a deidade de Jesus. Deixe isso claro para o seu adolescente, de que Cristo, ele de fato é Deus e que ele é o fundamento não só da igreja, mas de todos nós enquanto vida, cotidiano, em tudo. Cristo ele deve ser o primeiro e o cabeça. Meu irmão, que Deus te abençoe, que seja um trimestre abençoado, que Deus ele possa te usar, professor, de uma forma poderosa nas mãos dele e que cada aluno seja edificado com o ensino da sua palavra. Amém? Curta, comente, compartilhe, deixe seu like e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.